Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula sobre anatomia específica de molares superiores. Hoje falaremos sobre a anatomia específica do primeiro molar superior, segundo molar superior e analisaremos as possíveis anatomias do terceiro molar superior, ou seja, dentes 16, 17, 18, 26, 27 e 28. Já nessa imagem, podemos notar que esses dentes são dentes posteriores superiores, que correlacionam-se com os dentes posteriores inferiores e têm a função de mastigação. São os dentes responsáveis pela efetiva mastigação do paciente. Se imaginarmos a ausência desses dentes, podemos imaginar que esse paciente vai ter uma deficiência na mastigação. Professor, mas qual que é a influência desses dentes na mastigação de um paciente? Um paciente que não tem os molares posteriores, superiores e inferiores é um paciente que já não vai ter uma mastigação tão efetiva. Então vamos imaginar, após as extrações, as exodontias desses dentes, o paciente não conseguindo triturar esses alimentos, ele começará uma predileção por alimentos mais moles, alimentos macios e vai abandonar aquela dieta de alimentos mais rígidos, diminuindo assim a ingestão de proteína, ingestão de carnes, o que leva a um colapso do sistema digestivo, do sistema quanto à parte de absorção de vitaminas, e esse paciente pode vir a desenvolver anemias e doenças sistêmicas devido à ausência desses dentes. Ou seja, são dentes fundamentais para a mastigação do paciente, eu diria até para a qualidade de vida desses nossos pacientes. Já de início, já lembro que os primeiros molares superiores e inferiores, são os primeiros dentes permanentes em romper na boca e eles não são sucedidos de nenhum dente permanente. Como assim, professor? Eles erupcionam, eles surgem na boca, na distal do segundo molar decíduo. Na distal dos segundos molares decíduos surgem os primeiros molares permanentes, tanto superior quanto inferior. Como eles são os primeiros dentes a irromper na boca, são mais suscetíveis à cárie, eles permanecem na cavidade oral por muito tempo. Sendo assim, esses dentes são muito suscetíveis às cáries e vocês notarão na sua vida clínica que vocês executarão várias reabilitações sobre esses dois elementos dentários, ou seja, dente 16, esses quatro elementos dentários, 16, 26, 36 e 46. Primeiro molar superior especificamente, o que nós podemos falar? A coroa do primeiro molar é da mesma altura da coroa dos premolares do arco, mas é 2 vezes mais largo. O livro do Madeira não traz essa frase e é preciso analisarmos. Quando ele diz mesma altura, eu imagino tamanho cérvico oclusal. Ele quer dizer que os dentes molares estão alinhados com os dentes premolares no sentido cérvico-oclusal, não tem destaque, então imaginando uma linha passando na oclusal dos dentes premolares, essa linha passará também na oclusal dos dentes molares, do mesmo arco, mas é 2 vezes mais largo. Quando ele diz mais largo, eu imagino a plataforma oclusal maior no sentido mesiodistal. São dentes bem mais largos, justamente para receber toda a força de mastigação. Quanto maior o dente, mais força esse dente pode receber, melhor a mastigação do meu paciente. Ou seja, dentes com cúspides, ou seja, pontas de dentes, as cúspides mais altas, eu tenho um engrenamento maior desse dente, ou seja, esse dente tritura mais. Quanto mais largo, o livro traz dessa forma, ou seja, maior no sentido mésio, distal e vestíbulo lingual, maior a plataforma, maior o poder de trituração desses dentes, melhor é a peça dentária. A coroa em forma cuboidal. Lembrando de um cubo, eu posso imaginar que os molares
lembram a forma de um cubo. Lembram, mas não são cubos. Eu preciso também me lembrar que lá no início nós falamos sobre as convergências das faces proximais e das faces livres. Vamos lembrar dessas convergências. As faces proximais, no sentido vertical, convergem para a cervical, ou seja, a cervical é menor do que a face oclusal. Já no sentido horizontal, a vestibular é maior do que a lingual. Então elas convergem no sentido horizontal para a lingual. Estou falando das faces proximais, mesial e distal. Agora analisando as faces vestibular e lingual. O que eu sei dessas faces? Elas convergem para a face oclusal, no sentido vertical e no sentido horizontal, a mesial é maior do que a distal. Então elas vão convergir para a distal, que é menor menor face que nós teremos nessa região. As faces livres, que são vestibular e lingual, convergem para a distal, porque a distal é menor do que a mesial. Então, quando nós falamos sobre a coroa em formato cuboidal, é só para que vocês tenham uma ideia do formato, que é bem diferente do formato de dentes anteriores, incisivo central, incisivo lateral e canino, e bem diferente da questão dos premolares na questão de volume. Esses dentes agora assumem um formato mais cuboidal, mas sempre lembrando da forma de convergência destes dentes. Tem um comprimento vestíbulo-lingual maior do que o comprimento mésio-distal, ou seja, o tamanho da distância da vestibular até a lingual é maior do que o tamanho da mesial até a distal. É um dente maior no sentido vestíbulo lingual quando comparado ao tamanho mésio distal. São alguns exemplos de alguns molares. Nós iremos discutir essa anatomia mais especificamente nos próximos slides. Com relação ao rompimento, ocorre entre 6 a 7 anos e termina a sua risogênese entre 9 e 10 anos. Como assim, professor? Ele surge na boca do meu paciente ali em torno de 5 anos e meio, 6 anos, podendo essa cronologia ser alterada até 7 anos, mas a sua risogênese. Professor, o que é risogênese? Riso, raiz, gênese, formação. A formação da raiz completa ocorrerá em torno de 9 a 10 anos. Observando já essa imagem, teremos seu contorno trapezoidal com a grande base oclusal, ou seja, a maior face oclusal desse trapézio está localizado nesta região. Os lados mesial e distal do trapézio convergem para a região cervical. Podemos observar, então, a face oclusal maior do que a cervical, gerando aquela convergência das faces proximais em direção à cervical. Ela se fecha em direção à cervical, ok? Área de contato mesial, fica entre os terços médios e oclusal, e a distal no terço médio. O que quer dizer isso? O ponto de contato, aquele ponto de contato entre dentes adjacentes, aquela região onde o dente encosta, é mais próximo à oclusal na mesial do que na distal. O ponto de contato da mesial está localizado no terço médio e oclusal. Já o ponto de contato da distal está localizado no terço médio, ou seja, o ponto de contato da distal está mais próximo ao terço cervical do que o ponto de contato da mesial. Professor, mas por que isso ocorre? Isso é devido à forma de convergência da distal e a mesial ser mais
retilínea. Lembram dessa situação? Onde eu tenho uma mesial mais retilínea, a distal mais curvilínea, ela é mais curvada. Então, esse formato da distal mais curvada, a mesial mais retilínea, vai gerar pontos de contatos em regiões diferentes. Então, eu não posso fazer um dente onde os pontos de contatos estejam na mesma região, tanto na mesial quanto na distal, porque eu lembro que a mesial é mais retilínea e a distal é mais curvilínea. Na borda oclusal, a cúspide mesovestibular é mais alta e mais larga que a cúspide disto-vestibular. Vamos lá. Analisando na face oclusal agora deste dente, vou notar que nós temos duas cúspides vestibulares e duas cúspides palatinas. O que eu já posso observar? A cúspide mesiovestibular, ou seja, está na mesial vestibular, mesiovestibular, é maior e mais alta. Quando ele fala alto, o livro fala alto, eu já imagino o tamanho cérvico oclusal. Então, a cúspide mesiovestibular é maior e mais alta do que a cúspide disto vestibular, do que essa cúspide disto vestibular, o que já era esperado. Nós já lembrávamos e já sabíamos que a mesial é maior do que a distal. Já analisando também as cúspides palatinas, podemos dizer que a cúspide mesiopalatina, ou seja, mesial da palatina, é bem maior do que a cúspide de distopalatina. Essa diferença entre a cúspide mesiopalatina e distopalatina é bem mais evidenciada do que a diferença entre as duas cúspides vestibulares. Então, para o primeiro molar superior, na face oclusal, o que nós já podemos observar? Duas cúspides vestibulares e duas cúspides palatinas, sendo a maior destas cúspides a cúspide mesiopalatina. Comparando as quatro cúspides, a maior é a mesiopalatina. Comparando só as duas cúspides vestibulares, a maior cúspide é a mesiovestibular. Comparando as quatro cúspides, a maior cúspide é a cúspide mesiopalatina, ok? Depois nós vamos especificar mais a fundo a face oclusal do primeiro molar superior. Quanto a esse primeiro molar superior, temos algumas informações. Calcificação, início em torno dos 48 meses de vida, erupção, como nós falamos, em torno de 5 anos e meio, 6 anos. 6 anos seria uma cronologia média de erupção dos primeiros molares superiores na cavidade oral. Temos um comprimento total, ou seja, desde a oclusal desse dente até a ponta da raiz vamos chamar de terço apical radicular, ou seja, da face oclusal até o terço apical radicular, comprimento total desse dente, algo em torno de 22 milímetros. Lembrando, 22 milímetros nada mais é do que 2 centímetros de tamanho de dente. Então, o dente total tem 2 centímetros. Coroa girando em torno de 14,3 milímetros, a sua parte radicular média girando em torno de 7 milímetros, e temos diâmetros médios, no sentido mesiodistal, algo em torno de 10,3 milímetros, e vestíbulo lingual, algo em torno de 11,8 milímetros. Então, anteriormente afirmamos que o tamanho vestíbulo lingual, ou vestíbulo palatino desse dente, era maior do que o tamanho mesiodistal. Professor, mas maior quanto? Observem a pequena diferença que nós temos entre o tamanho mesiodistal e vestíbulo lingual. Não chega nem a 2 milímetros essa diferença, mas é uma diferença significante no momento da escultura, no momento da conformação de uma restauração ou de uma peça protética. Ou seja, o tamanho vestíbulo lingual é maior do que o tamanho mesiodistal. Sulcos
vestibulares. Ainda analisando a face vestibular do primeiro molar superior, notamos que existe um sulco dividindo as duas cúspides. Quando eu olho esse dente por vestibular, eu noto que tem um sulco. Qual nome daríamos a esse sulco que está na face vestibular de um primeiro molar superior? Sulco vestibular. Então, o sulco vestibular, que está na face vestibular de um primeiro molar superior, divide as duas cúspides vestibulares. Quais são elas? Cúspide mesiovestibular e cúspide distovestibular. Professor, mas como é que o senhor sabe que esta cúspide é a cúspide mesiovestibular? Você já lembra, você sabe, a mesial é maior, mais volumosa do que a distal. Então, esta cúspide é a cúspide mesiovestibular e essa é a cúspide distovestibular, que está sendo dividida pelo sulco vestibular. Então temos o sulco vestibular se estende entre as cúspides vestibulares até o terço médio da coroa. Se eu imaginar a questão dos terços, eu tenho terço oclusal, terço médio e terço cervical. Esse sulco vestibular vai dividir essa face vestibular, vai dividir essas duas cúspides vestibulares e esse sulco vai parar no terço médio, local onde termina em fosseta ou de forma imperceptível. Pode ser que nessa região da vestibular de um primeiro molar superior, nós tenhamos uma fosseta, ou seja, uma depressão mais profunda nesse dente. Ou podemos terminar esse sulco de uma forma imperceptível, mas ele vai existir. É o sulco vestibular que divide as duas cúspides vestibulares de um primeiro molar superior. Na base menor do trapézio, ou seja, na região cervical desse dente, a linha cervical é pouco arqueada, caracterizando-se por uma pequena projeção pontiaguda em direção aos espaços entre as duas raízes vestibulares. Então, ele já está nos dando dicas que existem duas raízes na vestibular. Então, esse é um dente que apresenta três raízes, duas na vestibular e uma na palatina. Ele está me falando que existe uma linha na região cervical que é pouco arqueada. Então, eu preciso imaginar essa linha cervical. Se ela fosse muito arqueada, ela seria dessa forma. E ele usa o termo pouco arqueada, quer dizer que essa linha é mais reta. Por que essa linha é mais reta? Porque esse dente é grande no sentido mésio-distal. Se ele fosse curto, essa linha seria mais arqueada. Como ele é grande, essa linha é menos arqueada. E ele me diz que tem uma projeção, tem uma pontinha dessa linha que está direcionada entre as duas raízes vestibulares. Então vamos analisar. Existe uma linha nesse terço cervical com uma projeção entre as duas raízes vestibulares. Eu tenho a raiz mesiovestibular e a raiz distovestibular. Novamente, professor, como é que o senhor sabe que esta é a raiz mesiovestibular e essa é a distovestibular? Qual é a maior cúspide da vestibular? A cúspide mesiovestibular. Se essa é a cúspide mesiovestibular e ela é de maior volume, de maior incidência de força, quem projetou imaginou: eu preciso de uma raiz maior e mais volumosa na mesiovestibular para suprir as forças da cúspide mesiovestibular. Então, quando comparo as duas raízes vestibulares, eu tenho certeza que a maior e mais volumosa é a raiz mesiovestibular. Então, analisando as duas raízes vestibulares do primeiro molar superior, a menor será a raiz distovestibular, porque a cúspide distovestibular é menor. Essa linha cervical que tem a projeção entre essas duas raízes
nos auxilia no momento da odontosecção. Vamos supor que você precisa fazer a extração desse dente. Esse dente já não tem mais a parte coronária, só tem a parte radicular dentro do osso. E você não sabe aonde está a raiz mésio-vestibular e a disto-vestibular. É só se você se orientar por esta região, por essa depressão. Assim você vai conseguir cortar entre as duas raízes, conseguindo assim tirar a raiz mésio-vestibular e posteriormente a disto-vestibular, sem nenhum problema, ok? Ainda imaginando o primeiro molar superior, a face lingual. A face lingual também apresenta um sulco lingual. A face lingual tem um formato da mesma forma que a vestibular, com a diferença de que é maior. Opa, agora nós temos uma diferença, é uma exceção do primeiro molar superior. A sua face palatina ou lingual é maior do que a face vestibular. É o único dente, repito, é o único dente onde a lingual ou palatina é maior do que a vestibular. Se a lingual ou palatina é maior do que a vestibular, o que isso gera nas convergências das faces proximais? Qual que é a regra geral? As faces proximais convergem para a lingual ou palatina, porque a lingual ou palatina é menor do que a vestibular. Já no primeiro molar superior, nós vamos ter a inversão dessa convergência. A lingual ou palatina é maior do que a vestibular. Então, essas faces proximais, no sentido horizontal, não convergem mais para a lingual ou palatina. Elas vão convergir para a vestibular. Então, vamos retomar. O primeiro molar superior é um dente de exceção, pois a sua face lingual ou palatina é maior do que a vestibular. Se é maior do que a vestibular, a convergência das faces proximais no sentido horizontal não vai ser mais em direção à lingual ou palatina, e sim a vestibular, porque o maior é a lingual ou palatina. Então essa convergência se altera e converge para a vestibular. Essa é a única exceção das convergências das faces proximais no sentido horizontal. Primeiro molar superior, ok? Então temos com a diferença de que essa face lingual ou palatina é maior, contrariando assim a regra geral. O primeiro molar superior tem a face lingual da coroa mais larga do que a vestibular. Foi o que nós acabamos de afirmar. Também apresenta duas cúspides visíveis por esta face, ou seja, eu tenho a mésio. Novamente, professor, como eu sei que esta é a cúspide mesiolingual? É só lembrar, a mesial é sempre maior do que a distal. Então, comparando as duas cúspides, se você comparar as duas cúspides linguais, a mesiolingual é sempre maior do que a distolingual. Então eu tenho certeza que esta é a cúspide mesiolingual e essa é a distolingual. As duas cúspides visíveis por esta face, a mesiolingual é maior do que a distolingual, que é menor. O sulco que separa inicia-se na face oclusal com uma forma de arco de concavidade distal. Como assim, professor? O sulco que divide as duas cúspides linguais ou palatinas é em forma de arco. Então não é um sulco reto, não é um sulco reto igual na vestibular. O sulco lingual palatino é um sulco arqueado e é um formato de arco com a concavidade voltada para a distal. É como se a mesial fosse tão grande que empurrou. O sulco era reto, mas a mesial cresceu tanto que empurrou esse sulco lingual em direção à distal, fazendo com que ele ficasse arqueado. Então, de forma de arco, de concavidade, essa concavidade
está voltada para a face distal e alcança o centro da face lingual. A partir daí, ele continua reto em direção à cervical, com uma depressão rasa e larga, até a depressão similar longitudinal da raiz. Se observarmos por lingual, temos apenas uma raiz. Então, na vestibular, nós temos duas raízes e uma raiz na lingual. Duas raízes vestibulares e uma raiz na lingual. Mas nesta raiz lingual, temos um sulco proeminente também sobre essa raiz, que advém da separação das duas cúspides linguais. Eu tenho esse sulco divisor de cúspide, sulco lingual, em forma de arco, com a concavidade voltada para a distal, e esse sulco tem uma projeção sobre essa raiz lingual palatina, gerando essa depressão nesta região dessa cúspide, dessa raiz, ok? Outro achado anatômico importante do primeiro molar superior, que também está na face lingual e está destacado nesse slide por estas setas, são chamados tubérculos de Carabelli. Tubérculos de Carabelli. São achados anatômicos mais presentes em primeiros molares superiores na cúspide mesiolingual. Então, toda vez que se falar em tubérculo de Carabelli, você vai lembrar de cúspides mesiolinguais ou mesiopalatinas de primeiros molares superiores. Então, como característica desse dente, a face lingual mostra sua metade mesial junto à cúspide mesiolingual, o tubérculo, que foi descrito pela primeira vez pelo austríaco Carabelli. Por isso o nome tubérculo de Carabelli. Então vamos imaginar, dentre todas as quatro cúspides de um primeiro molar superior, a cúspide que mais se desenvolveu, que mais cresceu, foi a cúspide mesiolingual ou mesiopalatina. Ela cresceu tanto que ela queria ser duas cúspides. Ela queria ser duas cúspides, mas ela não conseguiu. Essa outra cúspide virou um tubérculo, tubérculo de Carabelli. O tubérculo de Carabelli, assim chamado, varia muito em forma e tamanho, podendo ser uma quinta cúspide, ou seja, ela pode ter um volume bem exacerbado, ou pode ter um formato bem menor, quase imperceptível nessa região. Mas todos os primeiros molares superiores vão apresentar vestígios do tubérculo de Carabelli, ok? Então, notem nesse slide o tanto que o tubérculo de Carabelli está desenvolvido nessa cúspide mesiolingual ou mesiopalatina do primeiro molar superior. Então, de qualquer modo, é discernível bilateralmente, ou seja, você vai conseguir ver esse tubérculo de Carabelli tanto no dente 16 quanto no dente 26, em 60% dos casos, e adquire um tamanho de uma verdadeira cúspide de 10 a 15% das pessoas. Então, nos seus pacientes, em torno de 10 a 15% dos pacientes que vocês vão atender, você vai notar esse tubérculo de Carabelli mais desenvolvido, ok? Muito importante reconhecer a localização e saber a identificação do tubérculo de Carabelli. Professor, aonde está localizado o tubérculo de Carabelli? No primeiro molar superior, ok? Aonde no primeiro molar superior? Nas cúspides mesiolinguais ou palatinas. Então, o tubérculo de Carabelli está no primeiro molar superior, na cúspide mesiopalatina, ok? Aonde na cúspide mesiopalatina? Na face livre da cúspide mesiopalatina. Professor, mas aonde na face livre dessa cúspide? No terço médio. Então, retomando, tubérculo de Carabelli está localizado nos primeiros molares superiores, na cúspide mesiopalatina, na cúspide mesiopalatina na face livre da cúspide mesiopalatina, no terço médio cervical dessas cúspides.
Assim, eu tenho a localização exata do tubérculo de Carabelli. Quanto às faces de contato dos primeiros molares superiores, posso afirmar que são retangulares, mais largas no sentido vestíbulo lingual do que tamanho cérvico oclusal. Então, ela é mais larga no sentido vestíbulo lingual do que cérvico oclusal. Isso é muito importante quando nós formos fazer os pontos de contato. Se você errar esse tamanho, essa proporção vestíbulo lingual ou cérvico oclusal, você não vai conseguir fazer o ponto de contato corretamente. E o seu paciente vai reclamar todos os dias. Ele vai falar: doutor, depois que o senhor fez essa restauração, depois que o senhor fez essa peça protética, tudo que eu como para entre esses dois dentes. Você errou o ponto de contato, você errou a relação de contato desse dente posterior. E lembrando que esse é um dente posterior de grande força de mastigação. Todos os alimentos mais fibrosos que esse paciente for mastigar e triturar, ele vai colocar na face oclusal desses dentes, gerando assim a impactação desses alimentos nessas proximais. Então tomem muito cuidado com ponto de contato e relação vestíbulo lingual cérvico oclusal de dentes posteriores. Então temos que essas faces de contato são retangulares, são mais largas vestíbulo-lingualmente do que altas, ou seja, cérvico-oclusal, e a face distal é mais convexa do que a mesial, que é mais achatada. Já sabíamos disso. Ele está nos afirmando que a distal é mais convexa do que a mesial, que é menos convexa e é mais linear. A face mesial é maior do que a distal, também já sabíamos disso, que as mesiais são maiores do que as distais. Isso permite, por uma vista distal, eu ver a mesial. Então, se a mesial mesial é maior do que a distal, quando eu olhar esse dente por distal, eu vou ver o contorno da mesial. Então é como se essa região fosse a distal menor e essa região a mesial maior. Então quando vocês olharem esse dente por distal, vocês vão ver o contorno da mesial, porque a mesial é maior do que a distal, faz sentido. As bordas vestibulares e linguais convergem para o oclusal, também sem alteração da regra geral. Eles estão nos afirmando que as bordas vestibulares e linguais, ou seja, as faces livres, convergem para a região oclusal. Essas faces livres, no sentido vertical, convergem para a oclusal. Enquanto a borda lingual é uniforme e convexa do colo até a face oclusal, a vestibular é convexa cervicalmente e daí continua com uma linha reta até a face oclusal. Vamos entender então essa diferença das convergências das faces livres em direção ao oclusal. Vamos observar esse desenho nesse slide. O que eu já preciso observar? Número de raízes. Qual raiz é mais volumosa? Analisando as três raízes, qual é a mais volumosa? A palatina, seguida da mésio vestibular e depois a disto vestibular, ok? Então aqui eu já tenho certeza que este dente, esta região é a palatina e esta a vestibular. Se esta é a vestibular e esta é a palatina, esse dente tem a raiz mesiovestibular que está lá no fundo escondida e a disto vestibular. Como é que eu sei que essa que está por cima é a disto vestibular? Porque ela é menor. Eu consigo ver a raiz mais volumosa da mesiovestibular. A disto vestibular menor, sobrepondo essa raiz da mesiovestibular. Então eu sei que essa face que eu estou observando é por distal, porque a raiz distal
está sobrepondo a raiz vestibular. Olhem só, a raiz vestibular sobrepondo a essa região, ok? Dessa mesma forma, eu posso fazer esse pensamento e observar que eu não vejo a outra raiz da vestibular. Se eu não vejo a outra raiz da vestibular, eu imagino que eu estou fazendo uma vista por mesial, porque a raiz mesio-vestibular cobriu a raiz disto-vestibular, que era menor, ok? Quanto às convergências, eu posso sempre imaginar que a borda lingual é uniformemente convexa do colo até a face oclusal. Vamos pegar primeiro essa frase. A convexidade, a curva da cúspide lingual é constante. Ela sai lá do terço cervical e termina lá no terço oclusal sempre com convexidade. Isso é uma característica das cúspides linguais. Já as cúspides vestibulares, elas apresentam essa convexidade no terço cervical. Depois elas continuam reto. A convergência vai estar mais no terço cervical e depois ela vai continuar reta. Isso são características de convergência de cúspides vestibulares do primeiro molar superior. Vamos analisar novamente lá no slide. Convergência constante, cúspide lingual. Convergência no terço cervical e depois fica reto, terço médio e terço oclusal, são as cúspides vestibulares. Então eu preciso analisar dessa forma e já consigo entender que convergência, notem, convergência constante, cúspides linguais, convergência no terço cervical e depois fica mais retilíneo. Isso são cúspides vestibulares, ok? Agora falando sobre a face oclusal, de grande interesse, o que o livro nos traz sobre a descrição dessa face oclusal de primeiro molar superior? Seu contorno é em forma de losango, com os ângulos agudos, são o mesio-vestibular e disto-vestibular, e os ângulos obtusos são o mesio-lingual e o disto-vestibular. Então notem, eu tenho ângulos mesio-vestibular, mesio-vestibular e disto-vestibular. E eu tenho disto-vestibular e os obtusos é o mesio-lingual, mesial da lingual, que está nessa região, e disto-vestibular, que está nesta região, ok? É só para a gente imaginar essa proporção entre esses dentes e o formato desse losango. O que eu já posso imaginar? Agora, falando do tamanho das cúspides. Vamos imaginar que essas cúspides têm tamanhos diferentes. Vamos imaginar qual é maior em relação à outra. A cúspide mesiolingual. Professor, qual que é a mesiolingual? Dentre essas quatro cúspides, quais são as maiores? Essas duas, ou seja, são as cúspides mesiais. Dentre as duas mesiais, qual é a maior? A mesiolingual, porque esse dente tem aquela exceção da convergência em direção ao vestibular. Então, a cúspide mesiolingual é a maior cúspide. A cúspide mesiolingual é a maior cúspide, seguida de tamanho pela cúspide mesio-vestibular, depois a disto-vestibular e por último, nós temos a disto-lingual e disto-palatina. Então, repetindo, qual a sequência de tamanho de cúspides do primeiro molar superior? Primeiro, cúspide mesio-lingual, seguida pela mesio-vestibular, depois a disto-vestibular, depois a disto-lingual ou palatina. Essa é a sequência de cúspide, de tamanho de cúspides. As cúspides vestibulares são maiores do que as distais, nós já sabíamos disso, e é maior do que
maior em todos os sentidos da metade mesial do dente, ou seja, a mesial toma mais da metade do dente. Se eu imaginar esse dente em mesial e distal, as cúspides mesiais, elas ocupam mais da metade desse dente, porque a mesial é bem mais desenvolvida do que a distal. Analisando ainda a face oclusal, o que eu já posso imaginar? Vamos voltar no slide anterior só para a gente começar alguns pensamentos sobre como identificar esses dentes. Turma, imaginando agora, você analisando essa face oclusal, eu te questiono: qual dente é este? Você já sabe que nós estamos falando de primeiros molares superiores, então as opções válidas seriam dente 16 ou 26. Agora eu preciso que vocês comecem a tentar encaixar essa face oclusal na arcada do paciente. Se eu começo a tentar encaixar essa face oclusal na boca do paciente, eu preciso identificar primeiro uma face de contato e depois uma face livre. A face de contato, posso determinar esta região que eu tenho certeza que é a mesial e posso determinar esta região que eu tenho certeza que é a vestibular. E assim eu vou ter que fazer o giro e encaixar no quadrante da boca do meu paciente. Encaixando esse dente no quadrante da boca do meu paciente, eu vou chegar à conclusão que esse é o dente 16. Turma, eu preciso que vocês realmente executem esse giro, esse pensamento de identificação da anatomia e fazer esse encaixe na boca do paciente. Assim vocês vão ser capazes de fazer o reconhecimento de todas as peças anatômicas de todos os dentes. Treinem esse giro e treinem esse encaixe em todos os quadrantes, ok? O que nós temos sobre o primeiro molar superior ainda na face oclusal? Podemos observar que a crista marginal mesial é mais longa e mais alta do que a distal. Faz sentido. Se a região mesial é maior do que a distal, a crista marginal, ou seja, o que liga as cúspides, na mesial vai ser maior do que o que liga as cúspides na distal. Se as cúspides mesiais são maiores do que as cúspides distais, a crista marginal mesial vai ser maior e mais desenvolvida do que a cúspide distal, porque ela está unindo cúspides mais altas, ok? Então nós temos cristas marginais mesiais maiores e mais largas do que crista marginal distal, ok? A cúspide distolingual ela é mais arredondada, ou seja, a cúspide distolingual ela é mais arredondada e não tem uma ponta igual às outras cúspides. As outras cúspides têm um formato piramidal e tem um vértice de cúspide bem pontiagudo. Já essa distolingual já tem uma ponta mais arredondada. Ela não tem um vértice é ponta, um vértice de ponta tão agudo. Ele não tem um vértice de cúspide tão agudo. Ele vai ter essa ponta um pouco mais arredondada, ok? Então, imaginando a descrição dessa face oclusal, o que nós podemos imaginar? É um arranjo irregular de sulcos principais. O que é um sulco principal? Sulco principal é um sulco divisor de cúspide. Sulco principal divide cúspide. Vamos ter isso em mente. O livro nos fala que esse dente apresenta um formato de um H maiúsculo, uma letra H maiúscula, que separa as quatro cúspides. Vamos imaginar, essas quatro cúspides são mesiolingual, mesiovestibular, disto vestibular e disto lingual. Ok. Essa forma pode ser assim decomposta. Duas cúspides mesiais, ok? Separada por um sulco em direção mesio-distal. Então, o que eu vou imaginar? Eu tenho essas duas cúspides vestibulares e duas cúspides linguais.
Essas duas cúspides vestibulares estão separadas dessas duas cúspides linguais por um sulco principal. Um sulco principal é um rio. É como se cada cúspide fosse uma montanha e eu tenho um rio aqui ao centro. Este rio eu vou chamar de rio principal. Esse rio principal, ele saiu da mesial em direção à distal. Então, vou chamar de sulco mésio-distal. Saiu da mesial e chegou na distal desse dente. Está separando essas quatro montanhas. Então, ele é um sulco principal. Ele está separando as montanhas ou cúspides vestibulares das cúspides linguais, ok? Nós, por uma vista oclusal, eu posso observar também que existem outros sulcos. Este sulco, que sai da face oclusal em direção à vestibular, nós já definimos como sulco vestibular. Esse outro sulco que sai da face oclusal em direção à lingual, nós também já definimos, chamamos de sulco lingual. Então, como sulco principal, o que nós temos? Quais são os sulcos principais de um primeiro molar superior? Sulco mésio-distal, que separa as cúspides vestibulares das cúspides linguais. Sulco vestibular, que separa as duas cúspides vestibulares. São elas a mésio-vestibular e a disto-vestibular e o sulco lingual, que separa a cúspide mesiolingual da cúspide disto-lingual, ok? Agora, nesses três pontos, nós temos as três fossetas da face oclusal. Essa que está mais próxima à face mesial, chamaremos de fosseta mesial. Essa que está ao centro do dente, chamaremos de fosseta central. E essa que está mais próxima à distal do dente, chamaremos de fosseta distal. Então, esse sulco principal fará a união da fosseta mesial até a fosseta central. Nós temos duas cúspides linguais. São separadas por um sulco curvo, nós já definimos essa região, já mencionado que vai da face lingual até a fosseta distal. Então, o sulco lingual, ele chega na fosseta distal. Chega na fosseta distal. Já o sulco vestibular, ele chega na fosseta central. O sulco vestibular chega na fosseta central e o sulco lingual, ele chega na fosseta distal. Não existe a união da fosseta central à fosseta distal, porque nessa região nós temos a presença da união da cúspide mesiolingual à cúspide disto-vestibular, onde está essa linha verde. A esta região chamamos de ponte de esmalte. Então vamos lá. Ponte de esmalte é uma projeção de esmalte que sai da cúspide mesiolingual em direção à disto-vestibular e toda ponte passa sobre um rio. Ela passa sobre qual rio? O rio que iria unir a fosseta central à fosseta distal. Mas não existe essa união, porque aqui eu passo a ponte de esmalte. Ponte de esmalte, união da cúspide mesiolingual em direção à disto vestibular. Então, pode ser que essa ponte de esmalte, quase sempre ela é executada dessa forma, interrompa o sulco principal mesiodistal. Não definimos que existe um sulco principal mesiodistal. Esse sulco principal mesiodistal
é interrompido pela ponte de esmalte aonde? Entre a fosseta central e a fosseta distal. Essa ponte de esmalte não deixa ocorrer a união desse sulco principal nessa região. Essa ponte de esmalte sai da cúspide mesiolingual ou mesiopalatina em direção à disto vestibular. Chamamos a esse achado anatômico de ponte de esmalte. Só relembrando, notem na cúspide mesiolingual a presença, notem nessa região, a presença do tubérculo de Carabelli. Nessa região notamos a presença do tubérculo de Carabelli. Então, desta forma, teremos a face oclusal de um primeiro molar superior. Suas cristas marginais mesial e distal destacados em amarelo. O pontilhado em azul é uma aresta que está ao longo do dente. Então, vamos chamar essa aresta que está ao longo do dente de aresta longitudinal de cada cúspide. Aresta longitudinal de cada cúspide. Em verde, nós temos os sulcos principais. Então, nós temos o sulco principal mésio, distal, as suas fossetas mesial, central e distal. Nessa região, o sulco vestibular e aqui o sulco lingual. Unindo a cúspide mesiolingual à cúspide disto-vestibular, nós temos a ponte de esmalte. E não ocorrerá, onde estou passando com o mouse, essa diferença, essa união entre fosseta central e fosseta distal, devido à presença da ponte de esmalte. Analisando novamente a questão dos volumes dessas cúspides, temos mesiolingual, seguida pela mesio-vestibular, posteriormente a disto-vestibular e depois a disto-lingual. Isso analisando o tamanho das cúspides. Em cada cúspide, é importante que nós analisemos as vertentes. Nós temos a vertente lisa e a vertente triturante. Vertente lisa é o que está por fora da cúspide. Vertente triturante é o que está dentro da cúspide, é onde realmente executamos a trituração desse dente. Então, nós temos a vertente lisa e a vertente triturante. Essa vertente lisa é separada da vertente triturante pela aresta longitudinal de cada cúspide. Então, em azul, nós temos essa aresta longitudinal. Por fora, nós temos a vertente lisa. Internamente, a vertente triturante. Já nós temos as arestas transversais. Essas arestas transversais atravessam o dente, ou seja, saem sobre as vertentes triturantes e vão em direção às vertentes lisas. A essas arestas damos o nome de arestas transversais. Esses achados que nós estamos falando de vertente lisa, aresta longitudinal, vertente triturante e aresta transversal estão presentes em todas as cúspides de premolares e molares. Todos os dentes que nós tivermos a presença de cúspide, essa cúspide é formada por vertente lisa, aresta longitudinal, aresta transversal. E também podemos observar a vertente triturante, onde realmente ocorre o processo de mastigação sobre o dente. Professor, e os sulcos secundários? Os sulcos secundários são sulcos que não dividem cúspides. Nós falamos que os sulcos principais são sulcos divisores de cúspides. O sulco secundário, ele não divide cúspide e está na vertente triturante dos dentes. Como assim, professor? Nesta região, que nós chamamos de vertentes triturantes, vão existir outros sulcos que não dividem, ou seja, eles estão dentro de uma cúspide e eles servem justamente
desculpa, para deixar essa cúspide mais rugosa e promover a trituração mais efetiva dessas cúspides. Ou seja, esse dente vai conseguir triturar melhor devido à presença do sulco secundário na vertente triturante. Na vertente triturante, eu vou ter algumas linhas de sulco para deixar essa cúspide mais rugosa, com poder de trituração melhor, ok? Quanto às raízes, nós já discutimos sobre os primeiros molares superiores, que são em número de 3 raízes, ou seja, o bulbo radicular, da onde surgem essas raízes, se divide em 3 raízes. Uma mesiovestibular, distovestibular e uma lingual. A raiz lingual é a maior de todas quando comparado às 3 raízes. A raiz lingual é maior e mais longa. Por quê? Porque a cúspide mesiolingual é a maior de todas. Então eu preciso de uma raiz volumosa, mais longa nessa região para receber todos esses impactos mastigatórios. Ou seja, a raiz lingual é a maior de todas. Seguida então pela raiz mesiovestibular e depois a distovestibular, ok? As raízes vestibulares são achatadas no sentido mesiovestibular e a raiz mesiovestibular é mais larga do que a distovestibular. Isso nós já sabíamos e já discutimos anteriormente. Elas divergem muito pouco entre si. Analisando as duas raízes vestibulares, elas divergem muito pouco entre si do dente. O dente e as raízes vestibulares estão contidas no mesmo plano, o que não é válido para a raiz lingual. A raiz lingual diverge muito do dente. Então eu tenho duas raízes vestibulares e uma raiz lingual. Só que essa raiz lingual, ela diverge muito do longo eixo do dente. Já essas duas raízes vestibulares, ela não diverge tanto desse longo eixo do dente, ok? Nesse slide, vamos fazer a retomada de conteúdo frente à ponte de esmalte união da cúspide mesiolingual a disvestibular, interrompendo o sulco principal mesiodistal entre a fosseta central e fosseta distal. É o que nós estamos observando aqui nesses dois esquemas. Esse dente não apresenta inclinação mesiodistal do seu longo eixo no seu plano de inserção. Podemos observar o tubérculo de Carabelli no terço médio cervical da cúspide mesiolingual do primeiro molar superior. Quanto às raízes, podemos observar presença de 3 raízes, a raiz lingual, maior de todas, seguida pela mesiovestibular e depois a distovestibular, sendo que a mesio e a disto estão no longo eixo do dente, só a distovestibular que sai fora do longo eixo do dente, ok? Quanto às cristas marginais, nós temos a crista marginal mesial maior e mais volumosa do que a crista marginal distal. Temos as arestas longitudinais do dente, é o tracejado azul, dividindo as vertentes lisas das vertentes triturantes. Nas vertentes triturantes, onde encontramos os sulcos secundários. Em verde, observamos os sulcos principais. Temos o sulco principal mesiodistal, o sulco principal vestibular e o sulco principal lingual, sendo o sulco principal mesiodistal que divide as cúspides vestibulares das cúspides linguais, o sulco principal vestibular dividindo as duas cúspides vestibulares e o sulco principal lingual ou palatino dividindo as duas cúspides palatinas, sendo ela a mesiovestibular e a mesiopalatina e a distopalatina, sendo que na mesiopalatina ou mesiolingual
temos a presença do tubérculo de Carabelli e ponte de esmalte, que faz a união da cúspide mesiopalatina à cúspide disto-vestibular. Presença, então, da fosseta mesial, fosseta central e fosseta distal. E em roxo está representado alguns sulcos secundários. Lembrando, esses sulcos secundários estão nas vertentes triturantes das cúspides para deixar estas cúspides mais rugosas, aumentando assim o poder de mastigação dessas cúspides. Turma, esses então foram alguns achados anatômicos principais do primeiro molar superior. Nas próximas aulas mostraremos sobre o segundo molar superior especificamente e o terceiro molar superior. Bons estudos a todos!